Lucas 10. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro, em Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele.
E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei. O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos espectadores, vamos então agora fazer um estudo dessa palavra de Lucas, capítulo 10, que nós acabamos de ouvir. Queridos, aqui nós vamos ter uma revelação interessante a respeito do mensageiro da palavra de Deus. No capítulo 10 de Lucas, o Senhor Jesus ele faz uma chamada para os mensageiros. E aqui, nessa chamada dos mensageiros, está envolvido também aqueles que ouvem a mensagem. Então, tem 2 conotações importantes aqui. O Senhor Jesus dá uma deliberação de ordenança, de postura, de conduta para o mensageiro e dá uma posição crítica no sentido da avaliação desse mensageiro dos lugares onde ele vai levar essa mensagem. Então o mensageiro ele vai estar imbuído de uma incumbência de levar a mensagem de Deus, mas ao mesmo tempo de levar o juízo de Deus para os lugares onde ele leva essa mensagem. Então há um entendimento muito importante para nossas vidas quando nós aprendemos a seriedade e o compromisso que uma cidade tem em receber o mensageiro de Deus. É um compromisso muito sério. Por isso nós temos que estar atentos, porque quando o nosso Deus envia um mensageiro para uma cidade, para levar a palavra, nós vamos entender aqui a seriedade e o comprometimento disso. Então nós vemos o Senhor Jesus chamando aqui, ele já não chama os 12, ele chama os 70 discípulos, então nós já temos aqui a revelação de que não era só 12 discípulos. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus tinha 70 discípulos. Então ele diz que designou outros 70, além dos 12. Além dos 12 discípulos, ele designou outros 70. E mandou esses 70 ir à frente dele e adiante dele nas cidades onde iria ser anunciado, onde o Senhor Jesus passaria. Então ele mandou como embaixadores. Ele mandou aqueles discípulos, 2 a 2, indo à frente, né, nas cidades, nas aldeias onde o Senhor Jesus passaria e tivesse nessas cidades anunciando a palavra. E o Senhor Jesus, então, ele dá uma ordenança a respeito desses mensageiros. E a primeira palavra que ele diz, vocês estão indo com a incumbência de levar a mensagem de Deus. Mas a primeira coisa que vocês têm que fazer, o entendimento vocês têm, que grande é a seara. São muitos lugares onde tem que ser anunciado o reino de Deus. Onde essa palavra do reino de Deus tem que ser anunciado, é grande a seara. Então ele diz, o primeiro compromisso de um mensageiro da palavra de Deus é orar para o Senhor da seara a mandar obreiros para a sua seara. Então esse é o primeiro compromisso que um mensageiro da palavra de Deus tem, né? De orar, de estar orando, pedindo ao Senhor da seara, rogar ao Senhor para que mande obreiros para trabalhar na seara.
porque são muitos. Então isso, querido, é muito importante, porque não é aquela conotação da pessoa se titular o grande homem de Deus. Não existe isso. Não existe grande homem de Deus. Existe um grande Deus que opera na vida de obreiros. Então, esse obreiro, o primeiro entendimento que ele tem que entender, que ele faz parte de um trabalho, de uma seara, na qual ele é um dos inseridos disso. E a primeira incumbência dele é estar orando para que o Senhor da seara mande obreiros para a sua seara. Para que a seara, queridos, não é do homem, não é nosso rebanho. O rebanho não é do homem. A igreja não é do homem. A igreja é de Deus. O povo é de Deus. A seara é de Deus. Foi ele que criou todas as coisas. Então nós temos que ter esse entendimento na obra de Deus. Em seguida, ele dá segundo entendimento a respeito desse trabalho. Ele dá o entendimento que a seara é do Senhor, que nós temos que estar orando para que venha outros obreiros ajudar. E nisso, quando ele vai no ID, ele fala, agora você vai, mas saiba que você está indo como cordeiro no meio de lobos. É esse entendimento, querido. Há uma seriedade tremenda no anúncio da palavra. É o entendimento de qual a posição que nós temos que tomar, de cautela, de cuidado. Compreende? É isso que o Senhor está dizendo. Ó. Você vai, mas saiba que você está indo, eu estou mandando vocês como cordeiro no meio de lobos. Por quê? Porque nós temos que ter uma postura de cautela. Porque o inimigo, querido, ele está à espreita, esperando aquele que ele pode tragar. Nós não podemos dormir nessa condição. Nós não podemos desfalecer ou distrair nessa condição. Nós temos que estar vigilante, cuidando dos nossos passos. Por quê? Por causa do inimigo. São lobos que está à espreita, pronto para nos destruir. Em seguida, ele dá uma outra palavra, que é a repetição daquilo que nós vimos no capítulo 8 de Lucas, quando ele fala a respeito do não leveis bolsa, alforge, alpargatas, e ninguém saudeis pelo caminho. Quer dizer, no sentido de você não ficar preocupado com o que você vai ganhar, o que você tem no bolso, não levar roupas em excesso, bolsas, roupas, tá preocupado com suas vestimentas, né? Preocupado com a sua roupa que você vai vestir, compreende? Com o seu calçado. Queridos, o reino de Deus não é estabelecido através de palácios humanos, onde os homens que frequentam palácios usam roupas finas, usam roupas, sapatos, né, de marcas, ternos de marcas. O reino de Deus não é estabelecido, querido, nem por comida, nem por bebida, mas pelo Espírito de Deus, pelo amor do Espírito de Deus em nosso coração. Por isso que nós temos que ter, o Senhor Jesus dá esse anúncio, que a nossa preocupação não tem que ser com nossa vestimenta, com o que você vai estar vestido, qual é o teu sapato, qual é a tua roupa, não é isso, né? O que você tem no bolso, o que você tem dinheiro na tua carteira. E ele dá um anúncio ainda de você não saudar ninguém pelo caminho. O que significa não saudar ninguém pelo caminho? De você não ficar bajulando homens, né? No sentido de ficar puxando o saco de homens, de você ficar querendo ser agradáveis aos homens. Você tem uma missão a cumprir. Você tem uma proposta de Deus, como missionário de Deus, a levar a palavra de Deus para um determinado lugar. Você não tem que bajular homens. Não tem que ficar bajulando homens para você alcançar um lugar, para você não se distrair nessa jornada. Há uma incumbência, uma ordenança a seu respeito. Para você não ficar ouvindo voz de incredulidade. Nós vamos aprender depois. O Senhor Jesus vai explicar por que essa ordenança. Porque nós estamos indo no meio de lobos, querido. O lobo, o principal lobo é a incredulidade. Nós temos que tomar muito cuidado com a incredulidade. A voz da incredulidade é uma voz que deixa a operação de Deus nas nossas vidas. Quando a incredulidade impede as maravilhas, o poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Então nós temos que tomar muito cuidado, não nos envolvermos com as pessoas incrédulas, de ficar no sentido de você ficar bajulando, porque você perde com isso a fé. Porque você vai ouvir voz de incredulidade, voz que vai tirar de você aquilo que Deus tem na tua jornada.
E aí então o Senhor Jesus, ele continua explicando, olha, quando vocês entrar em uma casa, quando vocês entrarem numa casa, entra, dizei a paz seja nessa casa. Se houver ali naquela casa um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós mesmos a paz. Então, queridos, é importante nós termos o entendimento que a nossa vida com Deus independe das pessoas, independe daqueles que estão convivendo com nós. Você vai entrar na residência, isso significa entrar na vida da cidade na qual Deus destinou este lugar para você. Mas há em você a presença do Espírito de Deus. Há a presença de Deus. E a presença do Espírito de Deus em você é paz. É o amor e a paz sobre o teu coração. E essa paz ninguém te rouba. Pelo contrário, essa paz você oferece aos outros. Mas ninguém rouba de você. Se você entra num lugar, numa casa, né, com a presença do Espírito Santo, numa missão da palavra de Deus sobre aquela cidade, sobre aquela casa, o Senhor Jesus dá a garantia para você que a sua paz, o Espírito Santo que está sobre você, se eles receberem você com paz, como filho da luz, como o Senhor Jesus diz aqui, ó, se houver ali naquela casa, se houver um filho de paz, essa paz vai ser distribuída da casa. O Espírito Santo vai ser derramado daquela casa. Mas se não te receberem com a paz, você não tem que ficar preocupado, achando que o problema é você. Não, o problema não é você. Essa paz vai retornar para você e você vai continuar seu ministério, sua vida, independente do juízo das pessoas, independente das condições que as pessoas te receberam. Você volta a paz para você. Isso vai depender da maneira que as pessoas receberam. Qual é essa casa, querido, que o Senhor Jesus se refere aqui? Essa casa que o Senhor Jesus se refere, isso diz respeito à igreja, isso diz respeito qual a igreja que você frequenta. Então, para você ter um entendimento, você entra numa casa com o Espírito Santo, né, te leva você para uma igreja. Se lá, essa igreja, te receber você com a paz que está em você, vai ser derramada sobre aquela igreja. Mas se aquela igreja, aquela congregação, não te receber com a paz, essa paz vai voltar para você, querido. Compreende? Então, você que tem uma missão de Deus na face da terra, que é chamado a trabalhar na convivência com as igrejas do Senhor Jesus, com as sinagogas, né? Com as igrejas dos religiosos, você vai levar a palavra de Deus. Né? A palavra tem que ser divulgada a todos, justo e injusto. Você não tem que escolher qual o lugar que você tem que ir. O Espírito Santo vai te levar. E o importante é você ter um entendimento, que você vai entrar em várias casas. Você vai entrar em várias casas. Mas a casa e essa paz está em você. Não está na congregação. A paz não está na casa. A paz está onde habita o Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, não habita em lugares onde o homem fez pela mão dele, quer dizer, no templo de construção, né, de homens. O Espírito Santo habita no teu coração. É no coração do homem que é o tabernáculo do Espírito Santo. É a igreja, a verdadeira igreja da presença de Deus é o teu coração. Então, você entra numa casa e se houver paz, se os filhos da paz estiverem ali e te receberem, essa paz vai. Senão, ela vai voltar para você e você continua. E o Senhor Jesus diz que quando você entrar nessa casa, você sendo recebido nessa casa, você vai se alimentar daquilo que você vive. Você vai comer, beber com eles, com o que eles tiverem. Compreende? Você não tem que... Isso é muito importante no entendimento, que quando você entrar numa igreja, você não tem que exigir, numa congregação, você não tem que exigir que as pessoas tenham o conhecimento que você tenha. Né? Que o pastor lá tem uma palavra que tem que ser melhor do que a tua. Que os missionários, os presbíteros, têm que ter uma palavra melhor do que a sua. Não. O Senhor Jesus diz que você tem que comer e beber, porque eles estão comendo e bebendo. Você tem que receber o mesmo alimento deles. Você não tem que exigir um alimento melhor. Você não tem que exigir uma comida melhor. Porque isso é muito importante na questão da pregação da palavra de Deus.
Porque o que é a palavra de Deus, querida? É o pão que vem do céu, é o alimento para o nosso espírito. E é muito comum nessa convivência, da relação, né, da convivência com os homens de Deus, essa discussão a respeito da comida, de que pregação, que fulano prega melhor do que ciclano, que, entendeu? Fazendo uma comparação entre os pregadores, quando isso não existe. Porque a pregação, querida, ela tem que ser feita pelo Espírito de Deus, né? E o Espírito de Deus opera, não é na vaidade humana, não é na soberba humana, não é no conhecimento humano. O Espírito de Deus opera, querido, naquele que se sente fraco. O Senhor Jesus diz que aquele que é menor, esse é o maior. Então, muitas vezes está lá o irmãozinho humilde, simples, dando uma palavra simples, né, singela, mas cheia do Espírito Santo, querido, anunciando o amor de Deus sobre a vida das pessoas. E ele não tem que ser comparado com aquele pregador eloquente, cheio de palavras do português correto, daquele português antigo, entendeu? Que ninguém usa mais, mas ele, para impressionar a plateia, ele usa um português todo cheio de flores, florido, para que as pessoas enalteçam a eloquência. Querido, isso não significa que tem um Espírito Santo, querido. Isso não significa, porque o Espírito Santo não opera na vaidade, o Espírito Santo não opera na soberba, o Espírito Santo opera na humildade de coração. O Espírito de Deus habita no coração humilde e contrito. É isso que nós temos que entender. Nós não temos que avaliar as pessoas pela eloquência, pelo bom discurso, né? Porque isso é postura de político. O político é que tem um bom discurso. Mas no reino de Deus, querido, não é dessa maneira. Nós temos que entender isso. Por isso que o Senhor Jesus diz a esse mensageiro da palavra que quando entrar numa casa, ele vai comer e beber do que eles tiverem, né? Pois digno é o obreiro do seu salário, e não andeis de casa em casa, quer dizer, de estar mudando de casa em casa. Saia de uma congregação, vai para outra, entendeu? O Senhor Jesus diz que você tem que ficar num lugar só. Você deve evitar ficar mudando de casa em casa. Em seguida, o Senhor Jesus fala uma coisa a respeito de cidades, querido. Nós estamos vendo aqui ele falar a respeito desse mensageiro da palavra, você que tem a chamada do ID. E essa chamada do ID, querido, é para todos, não é para ninguém específico. O Senhor Jesus não chamou ninguém especial, né? Não tem, nós vimos a chamada dos apóstolos, não tem nenhum critério de especial da chamada. O critério, querido, é você que estabelece, é tua fé que estabelece, é sua deliberação que estabelece, é você que amou mais, entendeu? Então a deliberação é tua para promover esse ID. Não espera que Deus vai chegar para você e falar, você é meu escolhido. Não, porque todos, ele ama todos, ele não faz acepção de pessoas. O que ele espera de você, querido, é que você faça desse talento que ele te deu, que você multiplique o talento. Nosso Deus, ele deu talento para todos. 10 para um, 5 para outro e o talento de um. Aquele que recebeu 5, multiplicou o talento. Aquele que recebeu 10, multiplicou o talento. É isso que o Senhor espera de nós, que nós tenhamos a capacidade de multiplicar esse talento que ele deu para nós. Se é de 5, se é de 10, não importa. Eu não tenho que ficar olhando para aquele que tem mais do que eu, né? O importante é que ele está multiplicando aquilo que Deus deu para ele. O que eu tenho que fazer naquilo que eu tenho, a capacidade que ele deu para mim, eu possa multiplicar aquilo que ele me deu. É isso que o Senhor Jesus espera de nós. E na realidade, querido, o galardão, o salário que ele reservou no céu é igual. Aquele que recebeu mais e o que recebeu menos vai ser igual no final. O que nós temos que fazer é nos dispormos pelo amor que nós temos na palavra de Deus, no amor que nós temos no Filho de Deus, no Senhor Jesus, o amor que nós temos nessa palavra que é viva sobre nós, o Verbo de Deus. O Senhor Jesus é o Verbo de Deus, nós amarmos com intensidade de coração e promovermos esse ID. E ele diz então que quando nós formos fazer esse ID, né, quando nós estamos na disposição de fazer esse ID, ele diz a respeito da cidade que nós vamos, querido. Agora nós vamos analisar a cidade, há um contexto com relação à cidade. Ele diz que a cidade em que entrares e receber
e te receberem, né, você vai ali comer com aquilo que for oferecido. Na mesma disposição com relação à casa, comer do que vos for oferecido. Você está disposto a viver a condição que aquela cidade oferece. Mas ali você tem um ofício ali. O seu ofício é curar enfermos, né? E pregar o reino de Deus. Essa incumbência sua. Você vai estar na humildade, vivendo aquilo que eles vivem. Mas você tem uma disposição a fazer. Curar enfermos, através da oração, através da fé, no nome do Senhor Jesus, deliberar a cura. Queridos, a igreja do Senhor Jesus tem que ter essa ousadia. Precisa parar de aceitar e ficar confortando, né, os membros a respeito da fila do SUS, de estar enfrentando a fila do SUS. Tem que haver um desafio, tem que elaborar na fé do Senhor Jesus e está deliberando a cura. Isso é ordem do nosso Deus a respeito de nossa vida. O Senhor Jesus disse que o reino de Deus é estabelecido dessa maneira, né? Quando nós podemos dizer que vivemos o reino de Deus, querido? Quando nós vivemos essa maravilha da operação dos milagres em nossas vidas. Quando nós vimos os enfermos sendo curados e a palavra do reino seja anunciada. Depois ele diz: em qualquer cidade em que entrardes e vos receberes, em qualquer cidade em que não vos receberem, né? Essa cidade que você não consegue deliberar o poder de Deus, que você não consegue pregar o reino dos céus, querido, que você não consegue orar pelos enfermos para deliberar a cura, essa cidade não te recebeu, você está perdendo tempo nessa cidade. E aí o Senhor Jesus diz, olha, a cidade que não permite que você pregue o reino dos céus, que não permite que você ore pela cura dos doentes, essa cidade não te recebeu. Então o Senhor Jesus diz, você saindo pelas ruas, dizei, até o pó dessa vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós, sabei com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado até vós. Mesmo você deliberando, ó, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, quer dizer, o pó da cidade nos pegou, sacudimos sobre vós, mas sabei, contudo, isso, que já o reino de Deus é chegado sobre vós. E esse reino de Deus chegado sobre a cidade, querido, não significa salvação. Isso significa que a palavra de Deus foi anunciada. E a palavra de Deus sendo anunciada é aquilo que João Batista falou. O machado foi lançado sobre a raiz da árvore. Se a árvore não der bom fruto, o machado vai ser colocado e vai ser lançado fora e colocado ao fogo. Agora, se ela der bom fruto, ela vai ser colocada em celeiro do Senhor Jesus como trigo. Então, queridos, a palavra, o mundo já está em juízo. Por isso que eu disse no início que nós temos que estar atento quando entra o mensageiro de Deus na nossa cidade. Porque o machado está lançado sobre a raiz. O Senhor Jesus já lançou juízo sobre o mundo. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Esse é o reino de Deus, querido. Esse é o reino de Deus estabelecido sobre o mundo. Por isso que o Senhor Jesus diz, ele completa aqui, ele diz, ó, quando ele fala a respeito daquela cidade que não recebeu a mensagem, ele diz, e digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que sobre aquela cidade. Por quê, querido? Nós conhecemos a história de Sodoma. O mundo inteiro conhece a história de Sodoma e Gomorra. Essas cidades são chamadas de exemplos na palavra de Deus. Exemplo da má convivência, da má relação da vida dos homens, né? Os homens que se tornaram desobedientes, os homens que começaram a amar a si próprio e lançaram sobre a vida deles a volúpia de viver a condenação do homossexualismo. Isso que representa Sodoma. E Sodoma e Gomorra foi condenada por Deus quando foi lançado do céu, né, fogo sobre aquela cidade queimou dentro do processo da convivência daquele mal que eles viviam. Essa cidade queimou, que veio fogo do céu que queimou aquela cidade. Isso, querido, se refere
a essa posição da incredulidade, do homem voltar para si a vida, de amar a si próprio e fazer aquilo que eles querem da vida. E o Senhor Jesus fala aqui na nossa geração, a nossa geração, na qual o Espírito Santo está sendo derramado, querido. Essa palavra sendo pregada de uma maneira audaciosa pelos homens que creem nessa verdade, que fazem o ID segundo a vontade do Senhor e que entram nas cidades, anunciando, entram nas casas, anunciando essa verdade. Há, queridos, o lançamento de uma verdade sobre a tua vida. E se você crê nessa verdade, você será salvo. Se você não crê, aqui a palavra diz que essa cidade ela vai receber um juízo. Um juízo dessa cidade vai ser superior ao de Sodoma. Se aqueles homens de Sodoma foram queimados, querido, o juízo da cidade que não recebe o anúncio de uma palavra anunciada pelo pregador, enviados por nosso Deus, é de condenação, querido. Porque a misericórdia do nosso Deus sobre as nossas vidas é muito grande, querido. É muito grande. O Espírito Santo sendo derramado sobre a vida dos homens. A relação hoje das cidades com o mundo antigo é uma outra relação. O mundo antigo, né, como Sodoma e Gomorra viveu, não tem o mesmo conhecimento e não tem a mesma capacidade de entendimento que hoje nós tivemos. Porque hoje nós vivemos o período da graça. O Senhor Jesus viveu, né, para a nossa vida. Na época de Sodoma e Gomorra, o Senhor Jesus ainda não tinha vindo para perdão de pecados. Então, a ignorância daqueles homens, queridos, tem um juízo muito menor do que a ignorância do homem e da mulher que vive na cidade atual. Compreende? Há um outro juízo sobre as nossas vidas, porque o entendimento hoje é outro. Né? O conhecimento da verdade de Deus, das palavras do Senhor anunciada, é diferente do que naquela época do mundo antigo. E aí o Senhor Jesus dá um anúncio a respeito de 3 cidades, né? E fala, e aqui uma conotação importante, porque até agora nós temos abordado a incredulidade baseada no coração do homem. Né? O Senhor Jesus falando a respeito da incredulidade do coração do homem. Mas agora nós vemos um anúncio, querido, da incredulidade de uma cidade. Porque o Senhor Jesus fala a respeito de cidades. Ele fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentado em saco e cinza e teriam se arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor de juízo do que para vós. Depois ele continua, e tu, Cafarnaum, que se levantaste até o céu e até o inferno serás abatida. Querido, nós vemos a citação de 3 cidades. Nós vemos o Senhor Jesus falar de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. São 3 cidades que eram próximas uma da outra. Elas, ali daquele território da Galileia, né, onde o Senhor Jesus nasceu, né, e convivia com aquelas 3 cidades, onde ele conviveu com a convivência daquela população, daquelas 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Os apóstolos eram de lá. Né? Cafarnaum era a cidade de nascimento de Pedro. Então, de Pedro, de João e Tiago, eles eram de Cafarnaum. E foram os apóstolos de maior proximidade do Senhor Jesus. Então, aquelas 3 cidades que ficavam ali na beira do mar da Galileia, são 3 cidades que o Senhor Jesus cita como de condenação por causa da incredulidade. Querido, o fermento da incredulidade é um dos fermentos mais perniciosos para a vida do ser humano, para a vida nossa, para a vida do homem de fé. Esse fermento é perigosíssimo, querido. O Senhor Jesus nos adverte muitas vezes com relação a isso. E agora nós temos uma conotação, um entendimento que o Senhor Jesus nos chama a atenção com relação à cidade, a posição de uma cidade incrédula. Né? E ele diz que essas cidades incrédulas, toda ela vai ser condenada. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Aqui está falando de um povo, de uma população. Essa cidade não se diz respeito a prédios, a muros, a ruas. Diz respeito a um povo, queridos. A um povo. Isso é a cautela que nós temos que entender. O lugar de incredulidade que muitas vezes nós habitamos. O lugar de incredulidade.
Esse é um juízo que nós temos que entender. Nós que queremos viver o reino do céu, nós que queremos promover o ID que o Senhor Jesus nos anuncia, nós temos que ter essa percepção, querido. Nós temos que ter esse discernimento das cidades onde opera a incredulidade. Porque a incredulidade é perversa. Em Hebreus fala que o espírito de incredulidade é perverso. O sentimento de incredulidade é perverso. O Senhor Jesus desabafou isso. Foi um dos sentimentos que mais feriu o Senhor Jesus, foi a incredulidade desse povo. E quando ele fala a respeito de Tiro e Sidom eram cidades prósperas, era uma cidade onde tinham um dinheiro através do mercado, é uma cidade que fabricava púrpura, tecidos, é uma cidade que tinha o comércio, né? Porque nessas cidades que o Senhor Jesus falou, Cafarnaum é uma cidade que vivia da convivência rudimentar ainda, da pesca e daquilo que eles plantavam. Eles viviam ainda de um segmento, de uma vida muito mais primária. Já Tiro e Sidom, que era uma cidade que foi primeiro fundada, depois os moradores de Sidom que construíram Tiro, uma outra cidade. Essas cidades, ela tinha um outro princípio de atuação. Era uma cidade fenícia que se envolveu com o mercado, com o comércio de púrpura. Então eles tinham fábrica, eram cidades evoluídas, que tinham dinheiro. E o Senhor Jesus fala a respeito de Tiro e Sidom, significa que aquela população era uma rica, e eles então deixaram a palavra de Deus por amar o dinheiro, por amar o conforto, a prosperidade da vida. Tiro e Sidom tem um exemplo aqui lançado, e como um exemplo negativo, porque eles rejeitaram a palavra de Deus, porque eles tinham o dinheiro, eles podiam comprar as coisas, eles tinham comércio, né? Então eles tinham já o conforto da vida por aquilo que eles podiam comprar. Só que cidades mais pobres que Tiro e Sidom, e que Jesus anunciou o evangelho de uma maneira pessoal, operando milagres no meio deles e anunciando a palavra do reino, mas a incredulidade de Betsaida, de Corazim, de Cafarnaum foi superior à de Tiro e Sidom, na qual o Senhor Jesus falou: se Tiro e Sidom tivessem feito as maravilhas que foram feitas aqui no meio de vocês, eles teriam se arrependidos. Essas vestes que ele cita de cinza e de saco, assentados em cinza e saco, isso significa arrependimento, querido. É você entender que você feriu a Deus, é entender que você desobedeceu a Deus. E esse sentimento, né, de tristeza, esse sentimento de tristeza pelo pecado, pelo arrependimento, é assentado, que o Senhor Jesus se refere como assentado em cinza e saco, e teriam se arrependido. Querido, essa aqui é um entendimento importante para nossas vidas, porque a palavra de Deus, querido, a fé nessa palavra é um tesouro que o Senhor Jesus chama como coroa. É a nossa coroa, querido. A nossa coroa não é você reinar sobre os seus irmãos, você ter uma posição superior aos seus irmãos. Não, isso não é coroa, querido. E, aliás, esse é um lugar perigoso, escorregadio, que você pode escorregar e cair no laço do inferno e acabar sendo usado pelo diabo. A coroa que o Senhor Jesus reservou em nós, querido, é a fé no nosso coração. Essa fé é preciosa. Nós temos que cuidar da fé. E o cuidado da fé diz respeito a você saber onde você mora, qual o lugar que você habita, por causa da condenação da cidade a respeito da incredulidade. Por isso que nós temos que orar pela nossa cidade. Por isso que nós temos que orar pelos governantes. Nós temos que rogar a Deus. Por isso que lá nas epístolas fala que nós devemos orar por aqueles que nos governam, pelos governantes, orar pelas aquelas pessoas, pelos que estabelecem a lei do município, aqueles que estão sob o domínio dos poderes, né, que têm poder sobre a execução dos serviços do município. Nós temos que estar orando por eles, orar pelos empresários da cidade, exatamente por causa disso, por causa da condenação da cidade. Sabe? E aí o Senhor Jesus diz que quem ouve, e ele dá uma conotação muito importante nessa palavra, porque ele diz, olha, nessa situação,
quem ouve a voz, você quando está nessa situação de ir e levar a mensagem da salvação ao mundo, às cidades, às pessoas. O Senhor Jesus diz o seguinte, olha, quem ouve a voz, a mim me ouve. E quem ouve a mim, ouve ao Pai. Então, e quem rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, querido, olha só o lugar que o Senhor Jesus nos coloca quando nós nos dispomos a fazer esse trabalho. Esse trabalho nos diz respeito a nós. Não é a nós, não é a você, não é a mim que as pessoas rejeitam. Quando você se dispõe a fazer esse ide e anunciar a palavra de Deus, e você ser um desses 70 de estar anunciando o reino de Deus sobre a vida das pessoas, não é você que está em pauta, não é teu eu. Da realidade, querido, quem está promovendo esse trabalho é o Senhor Jesus. E quem está promovendo esse trabalho é o Pai do Senhor Jesus, o Pai eterno, o Senhor dos senhores, poderoso, Criador do céu e da terra, está em você. Quem rejeita você, está rejeitando ao nosso Deus. E quem aceita você, está recebendo o nosso Deus. Há uma conotação importante nessa função. Como é importante essa função. Como o Senhor Deus nos qualifica, querido. Como Ele nos coloca num lugar de honra. Não existe lugar melhor do que esse no mundo. Não existe lugar. Né? Não existe governo nesse mundo que pode te colocar você como embaixador, né? Como príncipe, que tem uma conotação mais importante do que essa. Não tem. O que o mundo pode oferecer de melhor do que você ter esse lugar com a presença de Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo no teu coração? Quem é que tem essa prerrogativa? Quem pode ser maior que você nisso, querido? Só que esse maior é no reino do céu, né? Para os homens é fragilidade, é lugar de fraqueza, é lugar de fraco, porque é coração contrito, é coração humilde, é posição de cordeiro no meio de lobos, é posição de frágil, de fragilidade, é a posição de você não estar bajulando homens, de você não ficar no caminho, não estar no caminho abordando as pessoas. O Senhor Jesus diz que para nós não estarmos, ele diz a palavra, não saudeis pelo caminho, para nós não estarmos saudando as pessoas pelo caminho. Isso se diz respeito a ficar bajulando homens. Queridos, é esse lugar de honra que o Senhor Jesus nos dá. Que nós temos que honrar a Deus, honrar o Senhor Jesus em primeiro lugar. O resto, querido, o resto é eles que vão demonstrar diante de Deus. É a fé no coração deles é que vão demonstrar diante de Deus. Nós não temos que cobrar nada de ninguém e nem tem que esperar nada de ninguém. Nossos olhos têm que estar nessa coroa, querido, que é a fé dentro do nosso coração. Nossos olhos têm que estar nesse tesouro, cuidando, zelando, para que o inimigo não venha roubar de nossas vidas. Em seguida, quando aconteceu isso, querido, os 70 que viveram essa experiência, eles voltaram correndo, chegando para o Senhor Jesus e falando: mestre, que coisa, Senhor, em teu nome os demônios nos sujeitam, todos nos sujeitam, até os demônios. Eles falam: ó, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Quer dizer, o lugar de notoriedade que se faz. Olha só como que é interessante isso. Você se coloca ali num lugar, né, de fragilidade, um lugar de se colocar como menor, como fraco, mas você tem um lugar de notoriedade pelo poder que há em você. Foi aqui que os discípulos demonstraram. Senhor, ficaram felizes. Senhor, até os demônios nos submetem. E aí o Senhor Jesus dá uma palavra para eles poderosa, querido, para nós entendermos que isso é um tremendo lugar. É um lugar de honra e poderoso. Porque olha só o que o Senhor Jesus falou para eles. Falou: olha, eu vi Satanás descer como um relâmpago do céu, cair do céu. Olha só, primeiro lugar, mostrar
O Senhor Jesus mostrou para os discípulos o que Satanás tem. Ele caiu do céu, querido. Ele não tem nada. Ele foi destronado. Ele não tem mais posição nenhuma. Ele não tem mais lugar no céu. Ele não tem mais significado nenhum sobre nossas vidas. O Senhor Jesus falou, olha, eu vi ele cair do céu. Então não tem significado. Foi porque os apóstolos, os discípulos estavam estarrecidos porque tinha poder sobre os demônios. Falou, Senhor, até os demônios nos submetem, como se os demônios fossem alguma coisa. E o Senhor Jesus disse para eles, olha, eu vi Satanás cair do céu. Caiu, já não tem mais autoridade sobre nós. Querido, sabe qual é o poder que Satanás tem? É porque alguns homens que querem se posicionar em lugar de autoridade e querer se posicionar em lugar sobre os outros homens, aquilo que deu para eles, ele deu para Satanás. Mas não é que Satanás tem autoridade, é que o homem que tem um lugar que Deus deu de autoridade, ele deu para Satanás. Por isso que Satanás tem autoridade sobre os homens. Tem o governo dos homens, como foi oferecer o Senhor Jesus. Olha, todo o governo desse mundo foi me dado. O homem realmente deu. Esse é o problema, mas ele não tem poder sobre os homens. E não tem poder sobre a vida de um homem de Deus. O Senhor Jesus vai explicar isso. Olha só o entendimento disso. O Senhor Jesus falou, olha, eu vi Satanás cair do céu. Aí o Senhor Jesus diz, e eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Querido, é este lugar de fé que o Senhor Jesus nos colocou, tá? De você pisar sobre serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Isso está falando a respeito de quem? Quem que é serpente? Quem que é escorpião? Quem que é força do inimigo? Da onde vem isso? Tá? Sabe onde é que está, querido? O Senhor Jesus diz que eis que vão pisar, né? Eis que vos dou poder para pisar. Então, onde é que está esse poder, querido? Debaixo dos pés da igreja. Debaixo dos pés daquele que faz o anúncio do evangelho, do anúncio da verdade de Deus sobre a vida dos homens. Está num lugar, aquele que se dispõe a ser discípulo do Senhor Jesus. Esse, querido, tem essa autoridade. O Senhor Jesus deu essa autoridade de pisar sobre serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vai fazer algum dano. E aí o Senhor Jesus diz, mas no entanto, querido, eu quero que vocês não se alegrem porque vocês têm, porque os demônios se sujeitam à autoridade que está no nome de Jesus. Porque os espíritos se sujeitam à autoridade que está em você. O Senhor Jesus diz agora, vocês devem se alegrar antes por estar em vosso nome escrito no livro da vida. Querido, esse é o lugar que o Senhor Jesus nos colocou. Esse lugar que o Senhor Jesus nos colocou, querido, é um lugar tremendo, de um poder tremendo. Nós não podemos abrir mão desse lugar. Nós não temos que achar que servir a Deus, querido, é você ser humilhado pelo demônio, pelo inferno, de você passar por provas que vai te destruir, que vai fazer você ser envergonhado, de você ninguém querer olhar para você. Não é isso que o Senhor Jesus diz, não, querido. Não é isso, não. O testemunho da verdade de Deus é essa, querido. É de você ter autoridade sobre toda a força do mal. Mas isso é uma deliberação de fé. É no teu coração que você estabelece isso. É um estabelecimento disso. De você não se distrair com o mundo. De você não ficar esperando bajulação de homens. De você cumprir aquilo que o Senhor Jesus diz. De você anunciar e não ficar esperando pelo que os homens estão. Nem você querer ser maior do que os outros e nem querer se impor com relação aos outros, de você comer com o que eles estão comendo, de viver com o que eles estão vivendo. Mas no teu coração, querido, há uma diferença. A tua fé é que estabelece. Não no processo exterior de soberba e de orgulho, mas no processo de contrito, de temor a Deus e saber que Ele é que vale por você. A tua vida não é pelo seu exterior, não é pela tua roupa, nem pela beleza do teu sapato. A sua vida é pelo amor que você tem na palavra de Deus, pelo amor e na obediência que você tem nessa palavra. Esse é que é o poder que transforma nossas vidas, querido. É o lugar que o Senhor Jesus nos dá. Depois, querido, eu quero dar uma palavra rápida por causa do tempo.
porque eu quero concluir esse capítulo 10 de Lucas, esse capítulo 9 de Lucas. E aqui o Senhor Jesus dá um exemplo, porque em seguida, ele indo pelo caminho, ele entrou na casa, ele foi convidado para entrar numa casa, queridos. O Senhor Jesus, ele, nós estamos no capítulo 10, ele entrou, foi convidado para entrar na casa de Maria e de Marta. E ele entrando ali na casa de Maria e de Marta, a palavra diz que Marta estava preocupada com os afazeres da casa e Maria sentada ouvindo a palavra. E aí Marta, então, vendo que ela estava fazendo o serviço sozinho e a irmã dela ali aos pés do Senhor Jesus e pouco preocupada nos serviços da casa, Marta chamou a atenção do Senhor Jesus, falou: Senhor, o senhor não se incomoda, mas o senhor não está vendo que minha irmã está aí deixando de me ajudar, me deixando trabalhar sozinha? Fala para ela vir me ajudar, eu preciso de uma ajuda. E aí o Senhor Jesus fala para ela: Marta, Marta, por que você está tão ansiosa e afadigada com muitas coisas? Mas uma só é necessária. E Maria escolheu, e ninguém pode tirar dela isso. Queridos, uma coisa é necessária para a nossa vida. Não adianta você correr, né, para você ter o melhor da tua vida, de você dar o sustento da tua casa, correr para querer dar vida para os teus filhos, para você dar sustento, fornecer para os teus filhos todo bem, ou para a tua família, ou para as pessoas, mostrar para as pessoas que está o grau de que você é, da capacidade que você é, de você ser honrada pelos homens, pela tua capacidade de trabalho, por você ser um grande trabalhador, de você batalhar pela sua vida. O Senhor Jesus diz que isso não é necessário, querido. Uma coisa só é necessária. Sabe qual é a coisa necessária para o homem? Estás nos pés do Senhor Jesus, querido. Essa é a coisa mais importante para a vida do homem. É comer o pão que veio do céu. É você se alimentar do alimento que veio do céu. Isso é o mais importante, querido. Porque isso vai trazer vida eterna para você e vida abundante de salvação em todas as circunstâncias da sua vida do presente século. Então, meu irmão, trata de uma coisa. Não se afadiga. Não tenha ansiedade das coisas desse mundo, querido. O Senhor Jesus disse que o mais importante para você, o que é mais necessário, uma coisa só é necessária para você. Uma coisa só é necessário. Fazer a posição de Maria, de se assentar e ouvir a pregação da palavra. Isso é importante para nós. Eu quero estar convidando você, querido, para se assentar como Maria e escolher aquilo que é necessário para nós. Porque nós vamos continuar nesse estudo. E eu quero fazer um convite para que você esteja conosco, estudando o capítulo 11 de Lucas amanhã, se assim Deus nos permitir.